Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Bom dia para você daqui da nossa Diocese de Formosa e de outras localidades do Brasil e do mundo. Bom dia a você que ama a família, que ama a igreja. Neste domingo, somos convidados ao altar de Deus, à Santa Missa, e a refletir sobre algo muito concreto: como a nossa fé aparece na vida diária. O tema que eu quero meditar com vocês hoje é este: ser luz no cotidiano, fé que aparece nas obras. Muita gente pensa que ser cristão é apenas rezar, ir à igreja, conhecer a Bíblia. Tudo isso é importante, indispensável. Mas não basta. A fé verdadeira precisa aparecer nos gestos, nas escolhas, na maneira de tratar as pessoas. São João Crisóstomo dizia no século IV: não basta encontrar Cristo no altar. É preciso reconhecê-lo também no pobre. Mas não precisamos de teologia da libertação para nos ensinar o amor aos pobres. Isso já é da gênese da igreja. É da natureza da igreja, está na Sagrada Escritura. A Bíblia nos ensina a amar o pobre, o que sofre. O catecismo da igreja, síntese da tradição e do magistério, nos ensina isso também. A gente precisa reconhecer o Cristo nos que sofre. A gente sabe que tem esses pobres pedintes hoje que já são pessoas totalmente dominadas pelas drogas, muito difícil. Mas nós temos muita gente que sofre, muitos pobres que têm dinheiro, mas estão cancerosos em cima das camas para morrer. Nós temos muita gente faminta da palavra de Deus. Por isso não é de estranhar quando um católico, na tarde de domingo, depois das 15 horas, após rezar o texto da misericórdia, às vezes convida os filhos, alguém, vamos visitar, no bairro mesmo, bate numa porta, entra na casa, pergunta se é católico, se não é católico faz uma leitura ali bíblica e diz que está em nome da igreja. Se católico, chama para uma oração. Nós precisamos disso, tem muita gente pobre hoje que não tem Deus. A pior pobreza é aquela que não tem Cristo, porque Cristo é o pobre dos pobres, mas é um pobre que nos enriquece. Quando eu tenho Jesus, eu amo verdadeiramente os pobres. Tem muita gente aí falando de pobre, mas não vive nada da pobreza. Basta ver nossos mandatários aí. Arquimilionários, banco sendo usado para propina. Nunca vi tanta corrupção nessa república nossa, nesse governo, envolvendo também ministro do Supremo, da Casa das Leis, do nosso parlamento. Que podriqueira, que sujeira, essa melança de corrupção com empresários, com tudo. Essa gente não tem um pingo de amor ao pobre. E muitos ficam aí falando de pobre, mas são verdadeiros ladrões dos pobres. Roubam dos pobres, são tiranos. Gente que não tem fé. Nossa fé se torna possível quando ajudamos, quando perdoamos, quando somos pacientes, quando participamos da justiça de Deus. Bilhões roubados, festas caríssimas, vinhos requintados, coisas que a gente nem imagina que existe, e essa gente, às custas do dinheiro nosso, à custa do dinheiro do povo, dos pobres, fica aí. Mas paciência, Jesus já disse, eles já tiveram aqui no mundo a sua recompensa, seus navios caros, seus aviões, seus jatos, mansões e muita coisa. Isso passa. Esses perfumes caríssimos dessa gente se tornará em carniça na condenação do inferno, infelizmente. Porque é tão bom você ser simples e ajudar. Quantas pessoas ricas, maravilhosas que a gente conhece, que colocam a sua riqueza ao serviço do bem. Não para comprar votos,
não para comprar a consciência dos outros, não para comprar ministro do Supremo para defender seus interesses. Que tristeza. São Tiago já ensinava, a fé sem obras está morta. Essa gente não tem fé, então não adianta nem falar para eles que eles não têm fé. Eles acham que o Deus deles é a comida, o dinheiro e os banquetes. Mas nós temos fé. E a nossa fé não pode ser só de palavras. É uma fé vivida. E para vocês católicos que vão entrar na política, vão se recandidatar, pense nisso. Pense nisso. Tanta gente gritando aí, sem anistia. Gente que não sabe o que é o sofrimento dos pobres, dos que são detidos injustamente. Que tristeza. Vocês que estão entrando no serviço da política, entrem limpos e saiam limpos. Entrem com a palavra de Deus e saia com Deus no coração. Do contrário, vocês vão sofrer a condenação eterna. Nós todos, como cristãos, devemos cumprir o nosso dever, na família, na sociedade, onde a gente quer que esteja. E também não devolver o mal. É ser honesto quando ninguém está olhando. Às vezes as pessoas me perguntam, você tem ódio dos corruptos? Não, eu tenho pena. E por isso que eu rezo, toda semana eu rezo uma missa em pectore, na intenção da conversão dos pecadores, dos corruptos. Nós temos que fazer isso. Isso é das obras de misericórdia, rezar pela conversão dos pecadores. Nós precisamos ser honesto quando ninguém está olhando. Olha o quanto isso é sério. Mesmo quando ninguém me vê, eu devo ser honesto. Eu devo ser honesto dentro da minha capela interior, no meu coração, onde se produz o pecado, o adultério, as misérias. Santa Teresa de Calcutá dizia que não somos chamados a fazer coisas grandes, mas pequenas coisas com grande amor. Um copo d'água dado com carinho, uma escuta atenta de um deprimido, de um sofrido, de um drogado, um conselho sincero pode iluminar o dia de alguém. Vivemos num mundo marcado por tanta dureza. As pessoas estão feridas, impacientes, desconfiadas. Por isso, um cristão verdadeiro faz diferença. Onde chega, leva paz. Onde passa, deixa um sinal de esperança. Ser luz também exige coerência. Porque cá entre nós, não adianta falar de Deus e viver na mentira. Não adianta rezar muito e maltratar os outros. O testemunho vale mais que 1000 discursos. Que é para todos nós na igreja. Hoje o Senhor nos chama a iluminar a casa, o trabalho, a rua, a comunidade onde nós participamos. Talvez ninguém perceba, talvez não haja aplausos àquilo que a gente faz, mas uma coisa é certa, Deus vê. Pergunte-se neste domingo, você está sendo luz para os outros? Pergunte se você tem aquecido o coração dos outros ou ferido, às vezes dentro da própria casa. Tenho me aproximado de Deus ou afastado dele? Essas coisas que a gente fala aqui no programa Oração da Manhã, todo mundo já sabe. Mas como eu digo para vocês, no nosso programa, nós queremos apenas recordar esses elementos maravilhosos da nossa fé. E eu os faço primeiro para mim, que talvez sou mais pecador que todos vocês aqui. Porque a gente conhece tanta coisa e às vezes não faz como Deus quer. E peçamos na missa de hoje a graça de uma fé que se transforma em atitudes concretas. Eu peço a todos que vão comungar na Santa Missa que o faça por aquelas pessoas que não podem ir à missa hoje, que são médicos,
estão de plantão nos trabalhos essenciais. É pena que tanta gente abre comércio nesses dias, né? Não vai à missa. E nós precisamos da missa. A missa é o nosso maior patrimônio que a gente precisa cultivar e multiplicar, porque a Santa Missa é virtude de amor no nosso coração. Amém. Partilho com você, neste momento, uma pequena consideração sobre o Evangelho de hoje, Mateus 5, 13 e 16. Jesus nos diz: vós sois o sal da terra, e também vós sois a luz do mundo. Depois ele afirma: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama, mas no candeeiro. E conclui o Senhor: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Eu já tive tantas experiências bonitas com pessoas muito simples que dão um verdadeiro show de fé, de esperança, de humildade diante de Deus para nós. Pessoas simples, pessoas idosas. Eu vejo aqui Dona Leonor, por exemplo, tia do nosso falecido Dom Dil. Teve que mudar para Brasília por causa de saúde, para ficar junto da filha. Morava só aqui. Mas quando ela vem aqui, ela faz questão de passar aqui em casa, se eu estou, para me cumprimentar, para me dar um abraço. Traz sempre um agradinho para o bispo. E tantas outras pessoas que vêm aqui, deixa um alimento, deixa um queijo, deixa ovos para a gente. Pessoas simples, pessoas amorosas, que não precisava ter, às vezes, esses trabalhos, o zelo para com os sacerdotes. E às vezes nós ainda temos padre que é bruto, sem educação, dá coice no povo. Nosso povo nos ama muito. Qualquer coisa a gente fica doente, tantas pessoas se dispõem para ajudar. Eu vejo quando os padres adoecem, o tanto que o povo reza. Por quê? Porque o povo ama os seus sacerdotes. E nós precisamos brilhar como luzeiros de Deus na vida do nosso povo. Como bispo, como padre, como diácono, como religiosos, como casais. Eu louvo muito a Deus pelo crescimento que o encontro de casais com Cristo está tendo na Diocese de Formosa. O nosso novo conselho, coordenado pelo Antônio e a Judite, e os casais setoriais das nossas 5 foranias. Como está crescendo o amor entre os casais. Nós tivemos formações agora para os grupos dirigentes. Quanta coisa bonita. E como que eu defino isso? A luz de Cristo brilhando através dos casais que vão iluminar as famílias. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, a luz não é para ficar escondida. A fé não é para ser guardada só para nós. Ela precisa iluminar. Hoje Jesus nos lembra: o mundo precisa do nosso testemunho. O mundo precisa de homens e mulheres mais carinhosos, mais abertos, com menos capacidade de enraivecer-se, de tomar raiva do outro, de ficar de mal, de falar mal do padre, do bispo, da sogra, do sogro, dos cunhados, da família. Vamos ser mais propositivos. Carreguemos mais amor no coração e deixemos que a luz de Cristo brilhe em nós para sempre. Amém. Vamos finalizar rezando em espírito todos juntos esta humilde oração. Senhor Jesus, faz de nós, no meio das dificuldades, sal no meio da indiferença, bondade no meio da dureza. Ajuda-nos a viver uma fé verdadeira, que apareça nas obras e se traduza em amor. Que nossas palavras consolem, que nossos gestos curem, que nossa presença leve paz. Fica conosco, Senhor, neste dia. Senhor, ensina-nos
a iluminar com a simplicidade do bem que ostentamos em nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre você e sua família, nesta manhã abençoada de domingo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada celebração da missa, também da celebração da palavra nos lugares distantes onde não tem missa, mas o povo se reúne para escutar a palavra e comungar. Um abençoado testemunho seu dentro de casa, para os seus vizinhos, para todos nós. Sejamos luz e é isso que nos basta. Amém.